O Caldeirão Mágico é o filme que a Disney tentou esconder do mundo inteiro por anos. Polêmico e macabro, com várias cenas que precisaram ser censuradas e cortadas do filme, pois eram intensas demais para os padrões do público do estúdio. Mas será que o filme é tão ruim assim, ou o público que não estava preparado? O fato é que algumas famílias que assistiram à versão original dessa história ficaram tão apavoradas que não conseguiram terminar de ver o filme. A coisa era tão séria que a Disney nunca revelou os cortes originais. Nesse vídeo eu vou te contar sobre as lendas celtas que inspiraram o Caldeirão Mágico e também sobre os bastidores do filme que quase quebrou a Disney nos anos 80. O meu nome é Bruno Hesse, seja muito bem-vindo ao Ethereum. O Caldeirão Mágico foi lançado em 1985 como o filme mais ambicioso que a Disney já fez. Estamos falando da primeira animação a usar técnicas de CGI para criar efeitos que ninguém nunca tinha visto até então, dando um tom psicodélico e macabro para algumas cenas, como esta, onde o Rei de Chifres usa a magia negra do caldeirão para invocar o exército de esqueletos zumbis, enquanto uma fumaça verde sai do caldeirão e se espalha entre os ossos pútridos caídos pelo castelo, fazendo os mortos voltarem à vida e caminharem pela terra. Algumas cenas foram completamente censuradas do corte final do filme para tentar chocar menos o público. Ainda assim, muita coisa ficou relativamente explícita demais para um filme Disney, como por exemplo, uma porca que fica com os olhos noiados enquanto entra em transe hipnótico, ou um duende que usa força bruta para persuadir a porquinha a fazer o que ele quer. Durante o desenvolvimento do filme, cenas como essas já causavam um certo burburinho dentro do estúdio. Só que a Disney tinha muita vontade de criar um filme inovador e perfeito, que aproveitasse o hype por histórias medievais sombrias. O estúdio esperou cerca de 10 anos para treinar um time de animadores perfeitos que fossem capazes de criar uma animação com máxima qualidade. Tudo para tornar o Caldeirão Mágico um grande clássico inesquecível que pudesse superar o sucesso da primeira animação já feita na história pelo estúdio Disney, a Branca de Neve. Mas o que tinha de tão especial assim na história do Caldeirão Mágico para gerar tanta expectativa de sucesso? Nosso tempo é chegado. A resposta é que em meados dos anos 70 e 80, estava na moda temas medievais, histórias sombrias que exploravam lendas, monstros, dragões, magia e cavaleiros que empunhavam espadas mágicas. Esse tipo de coisa chamava muita atenção do público jovem, uma galera que tinha patrocínio dos pais ou dinheiro no bolso. E claro que a Disney queria um pouquinho dessa grana. Histórias como O Senhor dos Anéis, He-Man, Conan o Bárbaro e também jogos de RPG como Dungeons and Dragons despertavam muito interesse e rendiam a promessa de trazer cascalho, tutu, dinheiro do bom para quem soubesse explorar esses temas. Foi aí então que dois caras chamados Ollie Johnston e Frank Thomas, grandes animadores dentro do estúdio da Disney, se ligaram que precisavam aproveitar a oportunidade. Daí então, certo dia, eles foram tocar violino nos ouvidos da diretoria da Disney com um papo mais ou menos assim: galera, existe uma série aí de 5 livros chamado As Crônicas de Prydain, uma saga medieval com princesas, dragões, magias e reinos com castelos e lendas. Basicamente tudo que a gente precisa para criar um novo sucesso ainda maior que a Branca de Neve. Vai dar muito bom se a gente fizer isso. E então, embalados pelo doce som do menor violino do mundo, a Disney comprou os direitos de adaptação das Crônicas de Prydain do escritor Lloyd Alexander. E compraram com gosto, decididos a investir quanto tempo e dinheiro fossem necessários para criar o filme perfeito. E aí que a porca torce o rabo, porque estamos falando de um investimento de cerca de 10 anos e 40 milhões, que naquela época, mesmo para um estúdio como a Disney, já era um custo extremamente alto. É como dizem, quem aposta alto ganha alto, mas também pode perder tudo. E foi exatamente isso que aconteceu, porque ninguém estava preparado para a destruição que seria o Caldeirão Mágico. Vão em frente, meus guerreiros imortais. Destruam tudo em seu caminho. Venha, senhor. Teremos uma vista melhor de cima. Cenas grotescas, um vilão assustador completamente fora dos padrões da Disney, cenas com sangue e elementos gráficos que eram super intensos para o público jovem. Uma verdadeira tarja preta das animações Disney. Para vocês terem ideia, quando o Caldeirão Mágico estava finalizado e pronto para lançar,
a galera da Disney pensou: é melhor a gente fazer uma exibição teste do filme com algumas famílias, não é? Para ter uma ideia assim de como vai ser a reação do público, afinal, esse vai ser um filme muito diferente de tudo que a gente já fez. O que é bem verdade, porque no lugar das músicas e canções bonitinhas, com animais fofinhos cantando, tinha cenários macabros compostos por uma paleta de cores super escura e criaturas estranhas. No lugar de um vilão meio cartunesco, tinha uma caveira com chifres e um exército de esqueletos zumbis. Ideias muito legais para subverter a expectativa e criar algo novo, só que deu muito ruim. De acordo com os relatos da exibição teste, as famílias que tinham levado seus filhos para ver o Caldeirão Mágico presenciaram tanto choro e ranger de dentes que a sessão foi abandonada por algumas pessoas, pois ninguém esperava ver um filme tarja preta da Disney tão macabro e perturbador. Após esse desastre, a Disney teve que puxar o freio de mão e adiar o lançamento do filme para fazer várias censuras nas cenas, cortando aquelas que eram muito pesadas e assustadoras para tentar remediar o problema, e reza a lenda que a coisa era realmente sinistra, tanto que nunca foram liberados os cortes que foram feitos. O que vocês vão fazer? Não! 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 Pare! 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 Mesmo assim, o prejuízo veio e veio com força. O filme não conseguiu arrecadar nem mesmo 30 dos 40 milhões que investiu, o que fez o estúdio quase falir por completo. Mas será que a Disney fez um filme tão ruim assim? Ou foi o público que não estava preparado para o Caldeirão Mágico? O problema é que esse filme já era uma tragédia anunciada desde o início, só que ninguém conseguiu ouvir o alarme tocando antes da bomba explodir, pois todos estavam deslumbrados com o som do violino, e as Crônicas de Prydain eram um tipo de tema que estava bombando na época. Só que estamos falando de uma série de 5 livros, que é um conteúdo muito denso para adaptar em um único filme. Então a Disney pensou: vamos adaptar apenas 2 dos primeiros livros das Crônicas. Daí a gente tenta condensar o máximo possível a trama e os personagens secundários. O resultado foi que os personagens como a princesa, a porca vidente e o bardo acabaram recebendo pouquíssimo desenvolvimento. Enquanto quem brilha mesmo é o protagonista, o jovem Taran, que sonha em ser um cavaleiro e encara a clássica jornada para se tornar um grande herói. Enquanto amadurece de um garoto deslumbrado para um homem que compreende a verdadeira virtude e sabe o valor de se tornar um cavaleiro, o valor da coragem e do altruísmo. E claro, também tem o seu antagonista, o Rei de Chifres, um feiticeiro monstruoso que rouba a cena em todos os momentos, sempre protagonizando as cenas grotescas e apavorantes que fizeram com que as famílias entrassem em choque na exibição teste. Talvez você esteja se perguntando da onde veio a inspiração para criar um vilão e uma história tão assustadora. Acontece que quando Lloyd Alexander criou as Crônicas de Prydain, ele se inspirou em antigas lendas galesas, que a gente encontra no livro Mabinogion, uma coletânea de contos sobre antigas criaturas e deuses obscuros, que os povos celtas temiam e também cultuavam. E podemos especular que o Rei de Chifres é resultado da combinação de personagens da mitologia celta, mais especificamente 2 personagens. O primeiro é o deus Cernunnos, que também é chamado o Deus de Chifres, uma entidade com grandes chifres na cabeça que simbolizam a ideia de força e realeza, associada à natureza, à fertilidade e ciclos de vida e o fim da vida. Cernunnos é um deus sombrio responsável pela mediação entre o nosso mundo e o mundo dos espíritos. Quanto ao segundo personagem, se refere ao deus celta chamado Arawn, o deus da caça e da guerra que governa o submundo celta. Esse deus possui um caldeirão mágico que, de acordo com as lendas, tem o poder de trazer de volta as pessoas à vida, ou ressuscitar espectros malignos do outro mundo. O deus Arawn também é associado à lendária caçada selvagem, uma procissão noturna de espectros que, em tempos antigos, muitos diziam poder ouvir marchando, gritando e açoitando a copa das árvores, com grandes tempestades de vento durante tempos invernais, com o objetivo de caçar a alma dos pecadores enquanto eram liderados por um líder sombrio. O Caldeirão Mágico também tem inspirações bem curiosas que vão além dos contos das lendas celtas do Mabinogion, como as 3 bruxas que guardam o Caldeirão Mágico, remetendo àquele velho arquétipo do trino do destino,
que aparecem em mitologias como as Nornas, da mitologia nórdica, e as Parcas, da mitologia grega. 3 irmãs que controlam o presente, o futuro e o passado. Na mitologia céltica não temos esse arquétipo, então, em última instância, é mais acertado que a referência às bruxas que guardam o caldeirão mágico tenham vindo das Irmãs do Destino, de Macbeth, de Shakespeare, que são inspiradas por sua vez nos mitos gregos. Outra inspiração interessante são os dragões que o Rei de Chifres comanda. E bom, pelo menos a gente pode pensar que são dragões, mas na verdade eles são serpes, criaturas que na mitologia celta são denominadas como grandes serpentes que andam sobre 2 patas, que usam as próprias asas como patas dianteiras. A diferença é basicamente que dragões de verdade teriam 4 patas. Enquanto a porquinha vidente, existem referências no próprio Mabinogion, onde os porcos, acreditem ou não, são animais que de alguma forma são sagrados e que aparecem como presentes divinos que podem guardar algum tipo de potencial mágico. Um pouco demais para um porco, na minha opinião, mas é o que dizem as lendas. Uma curiosidade para quem não sabe é que esse livro, o Mabinogion, que serviu de base, de inspiração para as crônicas de Prydain, também ajudaram a criar muitos dos contos épicos do Rei Arthur e a espada mágica Excalibur, que é muito semelhante à que vemos o jovem Taran empunhando no filme. Apesar da história do caldeirão mágico ter boas fontes de inspiração e ser pioneiro em uma técnica cinematográfica, no fim das contas nada foi o suficiente para segurar as pontas. A Disney passou anos tentando fazer o público esquecer esse filme, principalmente porque o estúdio quase quebrou depois dele. E então, como a Disney sobreviveu ao caldeirão mágico? O estúdio foi forçado a reformular tudo o que eles pensavam e planejavam. Se antes a Disney acreditava que investir todo o tempo e dinheiro do mundo era garantia de sucesso, o Caldeirão Mágico provou que precisavam reformular totalmente as suas filosofias. Após o fiasco, a Disney entregou as pontas e se mudou para um estúdio bem menor, para aguentar pagar por uma locação que fosse mais barata, onde o time de animação ficaria. E agora iria operar apenas com ideias que fossem baratas e rápidas de desenvolver. E principalmente, o mais importante, a Disney desenvolveria apenas ideias que fossem family friendly, que para quem não sabe, significa que são filmes que toda família possa se sentar e assistir sem se preocupar com temas sensíveis, como fluidos corporais vermelhos, esqueletos e vilões passando do ponto ou fazendo e falando coisas que são muito intensas. Eu gostaria de ver o Caldeirão Mágico recebendo uma segunda chance, sem censura ou cortes. Uma história com culhões, sabe? Um reboot nos cinemas ou talvez uma série animada, não sei. O que vocês acham que funcionaria melhor?